Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o tema que eu preparei para a gente debater aqui hoje é um tema que eu gosto muito, procuro buscar bastante informação. Sei que tem outros vereadores muito ligados à área, vereador Eloy, vereadora Denise, que tem uma visão de região bastante interessante. E acho que até serve de alerta, porque a região metropolitana da Serra Gaúcha, ela é constituída. A vereadora Tatiane, semana passada, também trouxe esse assunto para a tribuna. E eu acho que nós devemos debater muito esse assunto aqui ainda, vereadora Tatiane, porque ele é de extrema importância, não só para Caxias, mas para toda a nossa região. As cidades que fazem parte de uma região metropolitana, e principalmente a principal cidade dessa região, ela é tida de forma diferenciada, até porque é a cidade polo de equipamentos públicos, de equipamentos urbanos, de centros comerciais, de centros de lazer, de educação, de saúde, enfim, tudo aquilo que envolve uma grande região, essa principal cidade tem essa principal função. Então, a região metropolitana é um recorte político e espacial de um setor que comunga e trabalha de forma organizada. Pode passar. A região metropolitana da Serra Gaúcha, criada por uma lei estadual em 2013, e aqui fazer justiça, o então deputado estadual Vinícius Ribeiro à época, e essa lei, ela entrou em vigor, e a partir desse momento, vários municípios começaram a trabalhar de forma unificada, buscar essa aproximação em outras questões. E em 2017, com o advento do Parlamento Regional, as câmaras de vereadores também começaram a pensar isso. E naquele momento, Nova Roma era uma das cidades que estava de fora da região metropolitana da Serra, e o Parlamento bancou essa ideia de que Nova Roma estivesse e compusesse a região metropolitana, o que foi levado pelo Parlamento para o Governo do Estado, para a Assembleia Legislativa, e hoje Nova Roma está anexada à região metropolitana da Serra Gaúcha. Mas, entre as várias questões que envolvem uma região metropolitana, eu tenho certeza, vereador Eloy, que os financiamentos que são abertos em virtude da existência e do trabalho feito por regiões metropolitanas, esses financiamentos podem e devem ser acessados por esse conglomerado. O que não vem acontecendo pela nossa região metropolitana. Porque alguns municípios, e entre eles Caxias, ainda não enviaram a lei para casa para poder participar da região metropolitana. A vereadora Tatiane, inclusive, referiu isso aqui na semana passada. E os municípios começaram a enviar esse material para as suas câmaras de vereadores, porque existe, inclusive, o Estatuto das Metrópoles, que é a Lei 13.089 de 2015, e que prevê, inclusive, esse acesso aos mais variados financiamentos, inclusive financiamentos de extrema relevância, como são os financiamentos para as estradas. E isso só é possível se os municípios estiverem adaptados à lei estadual, que é a lei da região metropolitana da Serra. Inclusive, e aí o vereador Eloy que vem fazendo esse grande trabalho juntamente com a comissão com relação ao plano diretor, existem regiões metropolitanas no Brasil já que trabalham o plano diretor de região. E aí foi muito feliz o vereador Toigo, quando nós tivemos aqui, inclusive hoje, a grata presença da universidade, porque, eu vou citar um exemplo, Belo Horizonte utilizou a sua região metropolitana, utilizou-se da Universidade Federal de Minas Gerais para a elaboração do plano diretor de metrópole, de região metropolitana. Então, nós temos tudo aqui em Caxias do Sul para poder fazer esse trabalho de forma regionalizada, de forma descentralizada e de buscar as mais variadas situações que uma região metropolitana pode impactar positivamente
não somente para uma cidade, mas, consequentemente, para uma região. Até porque são vários fatores que trabalham de forma unificada. O sistema de transporte, existe o transporte intermunicipal, né? Quantos ônibus e quantas linhas existem entre Caxias, Bento, Farroupilha, São Marcos, essas mais variadas cidades da região. O saneamento é outra questão bem importante nas divisas dos municípios. O uso do solo, vereador Eloy, também é algo que impacta uma região inteira, e todos esses financiamentos, esses valores que podem ser acessados através da região metropolitana, os valores são muito maiores, e aí é um consórcio de municípios que pode fazer com que isso tenha um impacto muito grande regionalmente. No Brasil, nós temos 104 milhões de pessoas em 71 regiões metropolitanas. No Rio Grande do Sul, nós temos somente 2 regiões metropolitanas. Uma já instituída, em funcionamento, que é a da Grande Porto Alegre, e essa região nossa, que ainda está em processo de regulamentação. Então, a gente fez essa indicação ao Poder Executivo, agora que nós estamos consolidados com 14 municípios. 5 municípios já criaram essa lei, que é Antônio Prado, IP, Nova Roma, Nova Pada e Monte Belo. São Marcos já tem uma indicação e o Poder Executivo deve estar enviando já para a Câmara de Vereadores esse projeto. Então, isso é extremamente importante, porque através da região metropolitana, já lhe concedo, vereador Eloy, através da região metropolitana, nós temos capacidade de trabalhar a governança entre esses municípios todos. E eu li alguns artigos que fazem referência à governança e ao desenvolvimento integrado, que seria esse plano diretor regional, em que existe, em congressos que aconteceram em São Paulo, acho que um esse ano, inclusive, que existe uma crise de pensamento estratégico nas regiões metropolitanas. E isso está muito evidente na nossa aqui, quando a maior cidade não tem a capacidade de buscar a aproximação, de buscar as referências através das entidades que já existem, como é o caso da MESNE, do CORED, enfim, as mais variadas situações e órgãos que nós temos para trabalhar de forma regional. Então, quando a principal cidade não se sente capacitada ou se isola das demais, essa crise de pensamento estratégico, ela está muito evidente aqui na nossa região. Vereador Eloy, seu à parte. Vereador Felipe, cumprimentos pela abordar esse tema tão apaixonante, né? Alguns anos atrás, eu vinha estudando, por que Santa Catarina tem 7 regiões metropolitanas? Eu disse, mas o que tem de diferente, né? Daí fui ver, na realidade, Santa Catarina se antecipou, porque a maior parte dos programas no Ministério das Cidades eram encaminhados para as regiões metropolitanas. Foi daí que eu sugeri, modéstia à parte, com todo respeito, ao deputado Vinícius Ribeiro, que apresentasse esse projeto da criação. Ele ainda não reconheceu que fui eu que indiquei para ele esse projeto, mas tudo bem, tá? Faz parte. Que fosse encaminhada a criação da região metropolitana da Serra Gaúcha em substituição ao antigo aglomerado urbano do Nordeste, né? Uhum. Porque nós poderíamos disputar financiamentos privilegiados. E Caxias deveria estar liderando esse processo. O Valcírio tem razão em levantar o assunto. Caxias é a principal cidade. Nós estamos discutindo plano diretor, nós hoje já estamos conurbados com Farroupilha, com Flores da Cunha, logo vamos estar encostando em São Marcos, né? E aí que fica bem claro, né? As 14 cidades que compõem a região metropolitana da Serra Gaúcha não tem a região das Hortênsias, né? Que eu saiba, né? Por que será? Né? Por que será, vereador Felipe, né? Que não tem a região das Hortênsias? Porque, na realidade, são situações completamente diferentes, né? Então, cumprimentos e espero que Caxias encaminhe logo esse projeto à casa, né? Porque essa lei obrigatoriamente tem que ser regulamentada, né? E criadas estruturas para trabalhar planejamento regional. Obrigado. Muito obrigado, vereador Eloy. Eu ia utilizar o exemplo de Santa Catarina, que o senhor já trouxe aqui, porque Santa Catarina se antecipou muito, né? Conseguiu acessar, aí a gente atravessa a fronteira, assim, mas todas as estradas de Santa Catarina estão perfeitas,
o desenvolvimento econômico de Santa Catarina, a região metropolitana de Joinville, de Florianópolis, de várias situações. Por que acontece em Santa Catarina? Está aí uma grande explicação. E a gente vê regiões metropolitanas, como no caso de São Paulo, que tem 21 milhões de habitantes, né? É a maior região metropolitana das Américas. Então, vocês imaginem a dificuldade que é trabalhar uma região metropolitana com 21 milhões de pessoas, o quanto tem de impacto entre um município e outro, e o quanto São Paulo impacta nos municípios vizinhos, né? Tanto que existem cidades que nem se consideram, né? nem tem a consideração de divisa. É o caso de Guarulhos, né? O aeroporto é em Guarulhos, mas é tido como se fosse São Paulo, como a extensão da cidade de São Paulo. Então, eu trouxe aqui outros exemplos, inclusive, do que pode acontecer internacionalmente, que é o caso da Rede Mercocidades, que Caxias do Sul participava ativamente nas mais variados temas. Concede uma parte, né? Trago aqui a questão da AMESNE, e não é algo. E gostei muito da fala da universidade aqui hoje, né? Quando reconhece o que os antecessores fizeram, né? A importância de todos que passaram e vem trazendo e vem buscando informação, vem qualificando. Está aí a AMESNE, ó. A FAMURS é de 1966, então, gente, não é brincadeira. O que esses municípios vêm conversando de forma unida e muitas vezes com debates fortes, discussões, mas pensando na região. E agora aparece a região metropolitana da Serra, que nos permite acessar financiamentos para todos os municípios juntos. Né? O Cored, em 94, o vereador Eloy falou da UNE já. Falou também da região Uva e Vinho, né? Fiz questão de trazer a referência com relação ao turismo. Então, são vários órgãos que trabalham dentro da nossa região e não aparecem as hortênsias, por óbvio que não aparece. Né? A região metropolitana da Serra, inclusive, foi feito um estudo para saber que municípios poderiam ser agregados. Existem municípios com muito maior distância de Caxias que queriam participar, mas não puderam participar da região metropolitana da Serra, porque tem uma situação não só geográfica, mas uma questão de proximidade que são importantes. Vereador Edson. Vereador Felipe, parabéns pelo seu grande expediente. Vou iniciar minha fala perto da última manifestação sua, que foi a presença da UX aqui na Câmara de Vereadores, nos trazendo a importância de reverenciarmos a história de toda a construção. Vossa Excelência fala de crise de pensamento estratégico e a Vânia falou de crise institucional. Uhum. É o não entendimento de algumas pessoas, e tomara que o Executivo estivesse escutando essa fala da manhã de hoje aqui, que foi feita da tribuna, para nós entendermos, vereador Frício, nós que tanto estamos tentando, através do plano diretor, trazer essa conjugação de ideias e nos preocupando com aquilo que nos une, porque ter divergência, isso faz parte. Ter divergência faz parte, né? E nós, enquanto município de Caxias do Sul, não conseguimos ter esse entendimento que Santa Catarina teve, bem trazido pelo vereador Eloy, de entender que as mudanças, né, elas acontecem e planejá-las, muito mais ter essa visão. O próprio ex-governador Sartori disse, né, o entendimento de que ninguém se salva sozinho, vereador Felipe Grêmio Maia. Né? É uma integração, vereadora Paula. Então, parabenizar Vossa Excelência, porque essa é uma fala que vem a corroborar com as mudanças que estão acontecendo e saber o seguinte: nós precisamos estar unidos. Os municípios lindeiros ao nosso, o vereador Frício, de novo, né, cito o nome dele, pela conurbação que nós estamos estudando aqui no plano diretor. Caxias e Farroupilha estão ligados, quer dizer, os problemas são iguais, é uma linha que nos separa um do outro. E na MESNE, os municípios estão restritos com a nossa não participação enquanto município. E a Câmara de Vereadores faz esse propósito através dessa fala, através da fala do vereador Eloy, através do vereador Edson e de tantos outros, mas só que, de novo, se não tiver a locomotiva, o executivo puxando tudo isso, vereador Felipe, nós fazemos o que podemos, mas a nossa fala ela fica como força, mas a efetivação dela nós não conseguimos presenciar. Obrigado pelo espaço. Nessa linha, e é o que eu disse no início, o Parlamento Regional, quando sentiu a dificuldade de não ter inclusão de Nova Roma, fez seu papel, né? Que foi buscar a inclusão através da Assembleia, e Nova Roma faz parte, hoje são 14 municípios. Tem um artigo que
O título é o seguinte: Gestão Metropolitana Compartilhada, um novo desafio para as cidades. Foi um seminário que aconteceu em São Paulo em 7 de dezembro de 2016. Então, se o atual governo pegar esse material aqui, eu vou ler uma parte, vereador Denise, antes de lhe passar a palavra. O que diz a Nívia Oppermann, que é uma diretora de desenvolvimento urbano do Brasil Cidades. Ela diz o seguinte: o Estatuto da Metrópole, promulgado em janeiro de 2015, a lei determina que as regiões metropolitanas desenvolvam seus planos de desenvolvimento urbano integrado e institui o compartilhamento de responsabilidades no planejamento e na execução de ações para o cumprimento das funções públicas de interesse comum do âmbito do desenvolvimento urbano. Com o rápido crescimento das cidades, é preciso organizar os serviços urbanos de interesse comum por meio de uma gestão compartilhada. Esse é o propósito dos planos de desenvolvimento urbano integrado, que tratam de como estruturar essa gestão integrada de serviços e projetos que abrangem mais de uma cidade. É o destaque que a Nívia Oppermann deu em 7 de dezembro de 2016, e é tudo aquilo que a gente vem defendendo aqui, e é tudo aquilo que o município não vem fazendo, aliás, vem se afastando de todo esse debate. Vereador Denise. Bom, também, vereador Felipe, lhe cumprimentar pelo tema abordado e dizer que essa possibilidade das regiões metropolitanas, ela, na verdade, ela abre várias possibilidades, né? Não é só apenas a questão de transportes, como algumas cidades têm, ou a estrutura viária, mas a gente pode ver a região metropolitana de Porto Alegre, em 2011, foi feito um programa de segurança entre municípios da região. Então, tu pode ter várias políticas. A gente sabe que na região de Curitiba também tem uma política de segurança que integra guardas municipais. A gente tem algumas regiões que trabalham com a questão da destinação de resíduos sólidos de forma conjunta, ou de resíduos de construção civil, que é um problema para todas as cidades, e talvez fazer um equipamento para cada cidade seja um problema, mas fazer para a região seja uma solução. Então, tem várias possibilidades que podem melhorar a qualidade de vida da região. Então, a gente não olhar para isso e não entender esse potencial é não entender essa relação territorial que nos fortalece, né? Então, lhe cumprimento mais uma vez pelo tema abordado. Muito obrigado, vereador Denise. E nós teremos outros vários exemplos, né? Além daqueles que eu já trouxe aqui, a gente pode citar o Mercosul e podemos aí ir para a Europa, podemos ir para outros continentes para citar, mas vamos ficar aqui, né? Que são coisas bem próximas da gente. E se a gente não tiver a capacidade de trabalhar a governança metropolitana e pensar no futuro da região como algo único, e ter a capacidade e a humildade de entender, e cada cidade assumir o seu tamanho, a sua responsabilidade, a sua capacidade nisso tudo, a tendência é que a gente cada vez mais fique para trás. E aí, o que nos apavora e nos deixa extremamente preocupados é que Caxias do Sul perdeu o seu protagonismo regional. Nós não assumimos a nossa capacidade regional, até porque Caxias do Sul não esteve presente em nenhuma reunião que aconteceu com municípios da região. Em nada esteve. Ao menos envie esse projeto de lei para casa, para a gente aprovar a inclusão de Caxias, que aí, através do Parlamento Regional, tenho certeza que o vereador Cassina, como presidente, vai ir até o governo do Estado e cobrar a implementação, né, através de um decreto que vai ser necessário depois que os 14 municípios tiverem as suas leis aprovadas. E aí sim, trabalhar a governança regional. Então, eu espero, sinceramente, que ao menos isso seja feito, que enviem para casa. Eu tenho certeza que um projeto desses, simples, ele, em menos de 30 dias, a casa consegue aprovar ele. E Caxias do Sul dá ao menos um recado, né, dá um sinal de que tem interesse, sim, aprovando essa lei, autorizando a participação, porque a busca por financiamentos de recursos, ela é extremamente importante, relevante nas mais variadas áreas. A gente citou o exemplo de Santa Catarina aqui nas estradas, mas existem outros diversos, no saneamento, no transporte coletivo entre municípios, questões de lazer, questões de emprego, então, são várias situações que podem ser acessadas. Então, muito obrigado aos vereadores pelos apartes e eu, se preciso, voltarei com esse assunto, porque é algo que eu gosto muito e não vejo outra solução se nós não trabalharmos de forma unificada como região metropolitana da Serra, já amparado por uma lei estadual. Muito obrigado, senhor presidente.